Olá, pessoas! Eu sou Rodolfo Castrezano, também conhecido como Nerd Rabugento, último crítico honesto do YouTube. Sejam bem-vindos ao meu estúdio. Hoje eu vou fazer um vídeo... Vou publicar um vídeo um pouquinho diferente. Ó, eu nem me preparei, nem arrumei a barbichinha aqui para ficar arrumadinho com trança. Eu participei há algumas semanas de um podcast de um amigo meu, do Armindo Ferreira, podcast do Mindão, e eu achei que o conteúdo ficou tão legal que eu pedi para ele para ver se eu podia replicar aqui no canal o conteúdo. Então, hoje um vídeo vai ser diferente, vai ser eu participando do podcast do Armindo. E se você curtir, vai lá e se inscreve no podcast do Mindão. Eu vou colocar o link aqui em cima, ele vai passar aqui em cima, vai estar na descrição do vídeo. E então vamos ao que interessa, porque o podcast tem meia hora, é bastante, viu? A gente falou bastante coisa, foi bem legal. Salve, tropa! Mindão na área, e esse aqui é o podcast do Mindão, chegando aqui no YouTube toda segunda, quarta e sexta às 20 horas, e também no Spotify no mesmo horário. Para quem é de vídeo, YouTube, para quem é de áudio, Spotify segunda, quarta e sexta, sempre às 20 horas. E olha, já aproveita e deixa aquele like, não esquece de comentar depois o que você mais gostou desse episódio, compartilha para geral, manda um salve para geral aí, compartilha nos grupos do WhatsApp, que o Mindão chegou no podcast. E olha, sempre um motivo de orgulho e agradecimento a sua presença aqui com a gente. E antes da gente começar, aquele recadinho importante, a sua marca linda, maravilhosa, poderia estar neste telão aqui, como por exemplo, aqui ó, tem todos os dados, contatos para você entrar em contato com a gente, como por exemplo o BML Broadcast Media Labs, onde esse podcast está sendo gravado orgulhosamente em São José dos Campos. Passado esse recado inicial, olha, que honra, eu não tinha nem brusinha para este momento épico, mas estou muito feliz e agradecido em receber o Rodolfo Castrezano, o Nerd Rabugento, aqui no podcast do Mindão. Castrezano, obrigado, viu, por ter vindo aqui. Eu que agradeço pelo convite, é sempre legal participar desses podcasts, a gente conversar, jogar informação fora, é sempre legal. E o Nerd Rabugento não dá dica ruim, é isso? Não dá dica ruim, não dá. Não adianta, eu tento, mas não vai. Engraçado, assim, é óbvio que é uma brincadeira essa do Nerd Rabugento não dá dica ruim. Mas eu vejo que quando eu dou uma dica e o povo volta no ao vivo para comentar, Castrezano, você me indicou esse filme, foi muito legal, você me indicou esse documentário, foi muito legal, valeu. E eu falo sempre, o Nerd Rabugento não dá dica ruim. É muito legal isso, ter uma noção mais ou menos do que vai agradar o público. Eu gosto dessa brincadeira e eu acho que funciona, incrivelmente funciona. Bom, mas quem conhece o Nerd Rabugento hoje talvez não faça ideia, mas é de onde eu conheço, que é dos primórdios da internet brasileira. A gente tá falando das primeiras Campus Party. Eu fui rato de Campus Party, tirando a primeira, eu tive em praticamente todas. E o Rodolfo era uma referência pra gente que era campuseiro e tava discutindo os rumos da internet. Era o tempo do Ednei, da Bia Grange, do Bob, que estavam começando a criar o YouPix. A gente tá falando, não é exatamente do primórdio da internet, mas dos primórdios. Tudo era mato ainda. Exatamente. E Rodolfo, desde aquele tempo você já criava conteúdo também, né? Da galera que chamava da blogosfera. Blogosfera. Né? Então, na verdade, é assim, eu trabalhava em agência de publicidade em São Paulo. Aí uma vez eu surtei, falei, não é vida, porque você trabalha muito, não tem final. Ganhava muito bem, confesso para você que eu ganhava muito bem. Nunca ganhei depois daquilo tanto quanto eu ganhava lá. Mas não é vida. Sim. Então aí eu larguei aquilo, eu fiquei um tempo sem fazer nada. Essa coisa de ser rato da internet, que nem você diz, eu já participava dos grupos, tipo, tinha o UOL. Tinha o chat do UOL, o grupo, porque muita gente se encontrava ali. Sim. E aí eu larguei aquilo, mas eu já estava brincando ali de internet. E aí um amigo meu, o Eudes que tem ainda ele escaneava quadrinhos, ele tinha uma rapadura açucarada, foi muito forte nesse negócio, e era muito amigo meu. Aí uma vez eu tava lá assim, tinha largado a propaganda, ele falou, por que você não abre um blog? Eu falei, abrir um blog? Abre um blog, você não tá fazendo nada, abre um blog. Eu abri o OMED, que na verdade foi uma brincadeira assim, o OMED significa o maior espetáculo da internet, porque na época que eu trabalhava em agência de propaganda, e nessa época mesmo, os sites tinham um tema. Você colocava um tema de alguma coisa, e o meu tema era circo, e eu brincava que eu era um elefante que trabalhava por amendoim. Então era trabalho por amendoim. E em vez de ser o maior espetáculo da Terra, que era o tema do circo, era o maior espetáculo da internet.
E aí eu aproveitei esse meu tema do meu site pessoal e falei, vou colocar isso num blog e vai virar o OMED. Em 3 meses eu não conseguia mais pagar a hospedagem de tão rápido que cresceu. Eu fiz a local web na época, não conseguia pagar a local web, não consegui, simplesmente não consegui. Era muita gente vendo o blog. Aí eu migrei para o Blogspot, que era de graça. E aí eu lembro que durante um bom tempo o OMED foi um dos maiores blogs da internet brasileira. E aí ele migrou para um formato de vídeo, também tem a ver com a questão da Campus Party, num momento em que também não se fazia muito streaming, live. A galera vê fazendo live hoje aí, como foi feito na pandemia, é só se apertar o botão. Mas era um tempo, eu lembro, né, eu tava trabalhando com jornalismo, essas coisas todas, que eu assistia as lives e eu ficava maravilhado. Falei, gente, o Rodolfo consegue fazer na internet o que a gente faz na TV e eu não vejo ninguém fazendo isso. Era um negócio muito louco e muito novo, né? Era. Então, o que aconteceu foi assim, enquanto eu tive o blog 2004, mais ou menos, e foi levando, e foi bem a época que o YouTube começou a bombar. Eu deveria, se eu tivesse tido visão, migrado para o YouTube naquela época, que eu seria um dos primeiros facilmente. Mas não, aí o YouTube tava lá bombando, aí eu me interessei pelo streaming. Na Campus Party, como tinha uma conexão muito rápida na primeira Campus, eu falei, vou começar a brincar de fazer ao vivo aqui. Aí eu fui lá procurar Justin TV, Ustream, esses programinhas que tinha na época, e comecei a fazer... usando, que nem você disse, várias câmeras, mas usando sempre o mais simples possível. Sim. Não era um equipamento motherfucker, não. Era o espírito da época, né? Aquela coisa meio maker. O Jacaré Banguela brincava, profissionalismo é pros fracos. A gente faz assim do jeito que dá. Era tudo na gambiarra. Era tudo na gambiarra. E aí eu comecei a fazer esse o Medcast, que era o ao vivo, e eu fazia basicamente todas as noites de madrugada. Eu começava às 11 horas da noite e ia enquanto tivesse gente assistindo. Era uma comunidade. Era uma comunidade. Não, era uma comunidade tão grande que a gente acabou fazendo um churrasco para esse pessoal. E quem assistia queria ir pro churrasco, isso virou o OMED Camp. O OMED Camp, teve um OMED Camp que teve 100 pessoas no lugar lá, que não aguenta 100 pessoas, que acabou a água. Tinha até ex-BBB. Que já era feito em Guararema. Que já era feito em Guararema. Essa coisa do povo falar da farofa da GK, eu já fazia farofa da GK muito antes da GK. Verdade, muito antes da GK, eu já tinha farofa do Castrezana lá. Pô, e aí você conheceu um dos criadores, não sei se é o criador, um dos criadores da Campus Party. O criador, o Paco. Paco, né? Paco, e acabou fazendo esse Hagelis. projeto do Geek Vibration, que era uma live oficial da Campus Party. Eu imagino que conviver com um cara como esse deve ter sido muito louco também, né? Bastante aprendizado. Na verdade não. Na verdade não, porque a gente não tinha um contato direto com ele. Entendi. Quando teve a primeira... eu acho que o Geek Vibrations foi tipo uma terceira Campus já era mais pra frente. Ele me convidou, na verdade fazia eu e o Regis, que era do Sedentário Hiperativo, do canal Sedentário, muito amigo meu. E aí ele convidou a gente para conversar e do nada, assim, ele via que eu fazia o ao vivo, ele falou, vamos botar você para fazer o Geek Vibrations. E aí eu fiz o Geek Vibrations e, como você disse, era o canal oficial da Campus Party. Antes da Campus Party acontecer, a gente ficava lá fazendo meses de falando do conteúdo. Inclusive, mas era um espaço que a comunidade podia se expressar. Sim. Não gostava de alguma coisa. Não, eu nunca gostei de botar limite nas coisas, não. Mas em relação ao Paco mesmo, contato direto com ele, não. Nunca tive muito contato, não. Mas assim, nas lives, essas coisas todas, era um cara gente boa? Era. Por ser sincero, um arzinho de arrogante ali, mas... Sei. Eu tinha essa impressão também. Um ar de arrogante, meio assim, eu sou melhor, eu fiz esse negócio aqui, mas eu não me importo com isso, não. Nunca me importei. Eu acho que as pessoas são o que elas são. Mas depois que mudou a direção da Campus Party, eu dei uma afastada. Com você foi assim também, não? Eu afastei, eu não sei se foi por mudança de direção, eu acho que eu cansei, sabe? Eu fui em várias também, não sei, 4, 5, 6, 7, não sei quando, nem sei que outras tem. Mas chegou um momento que eu falei, que nem a própria CCXP. Eu tô indo porque o meu público tá ali, porque é legal de fazer, mas sinceramente, depois você vai em 2, 3, já cansa, já perde aquela... eu lembro a primeira Campus Party, que tinha uns área de exposição do futuro, tinha umas coisas lá que você fala, nossa... Aí depois nas outras realmente começou a ser mais a galera se encontrar, mas não tinha tanta novidade. Não, assim. a novidade passa, E acaba esse projeto aí da Campus Party e começa o Nerd Rabugento ou não? Não. Eu ainda mantive um tempinho com o blog, mas os blogs morreram. Sim. Não foi o meu blog que morreu, foram todos. Tanto que ninguém se fala mais dos blogs. Tanto que é muito engraçado que uma coisa que eu falo sempre é que
eles começaram a chamar as meninas que faziam vídeo de maquiagem de blogueiras de moda. Não era blogueira de moda, era vlogueira se fosse ser. Mas o povo chamava de blogueira, porque o povo já nem entendia mais o que era blog. Hoje em dia, os blogs acabaram, acho que deve ter um ou outro que deve sobreviver. Temos o blog do Armindo. Tem o blog do Armindo. Então, mas o blog do Armindo não é um blog. Então, né? Desse blog que a gente está falando. Que era a produção diária, muito conteúdo. Então, eu mantive, só que aí quando porque foi assim, eu ganhava dinheiro com anunciantes, não com propaganda, essas coisas de marcas. As marcas migraram para o Facebook. Quando o Facebook fortaleceu, aí a grana que vinha para os blogs literalmente acabou. Como eu disse, não foi para mim, foi para tudo quanto é blog. Todos os grandes blogs acabaram. Acho que o último que sobreviveu mais tempo talvez foi o Não Salvo, porque o Cid, ele faz. Mas mesmo assim, os blogs, mesmo Não Salvo já não existe mais como existia. E aí eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Curiosamente, eu sempre falo isso, que o Felipe Neto, antes de ser o Felipe Neto, ele assistia o Madcast e ele ficava me enchendo o saco de madrugada. Olha como é que faz iluminação? Que câmera que eu uso? Como é que eu faço isso? E tanto que no livro dele, primeiro livro que ele fez, ele me agradece lá. Que bacana saber dessa que eu ajudei ele a criar o canal. E quando ele tava com o Não Faz Sentido, pra ele já não fazia mais sentido, que ele queria mudar, de novo, ele vinha no Skype e falava, mas o que eu faço? Que caminho que eu sigo? Então, quando eu vi que essas coisas estavam funcionando, eu falei, putz, agora eu vou migrar pro YouTube, porque até não tem mais blog e eu não quero sair dessa coisa de criar conteúdo. Sim. E aí eu migrei pro blog, mudei. Aí é que tá, é muito engraçado isso, que aí eu virei a página. Eu literalmente apaguei o que eu... Não apaguei o blog, eu fechei, o Omed fechei. Mas eu deixei de ser o Castrezana do Omed e virei o Nerd Rabugento. Foi uma virada de página mesmo. Vou começar do zero. Tá falando isso? Isso 2010. 2010. Não, 2014. Deixa eu fazer as contas. 2014. O blog, então, até 2010 estava dando dinheiro, depois eu fui enrolando. 2014 foi quando realmente comecei o canal. E era o período que a Marvel estava começando a esquentar Marvel os motores aí, o MCU, isso. Os quadrinhos. Ainda não estava bombando. Você pegou o comecinho dessa onda. Sim, peguei o comecinho da onda. E aí a Netflix, eu virei parceiro da Netflix na época, que foi muito legal, deu um up legal no canal. E aí mudou a agência da Netflix e a Netflix me abandonou, mas tudo bem, Netflix, a gente gosta de você ainda. E aí, desde então, fazendo conteúdo de vídeo e falando de filmes e de super-heróis e dessas coisas. Mas falando dessa coisa de publicidade, o negócio de você ter adotado aí a tagline rabugento, você acha que as marcas ficam assim, não vamos falar? Não é pelo rabugento, não é pela palavra rabugento, é porque eu não vendo a minha opinião. Esse é um grande problema que a gente percebe, que você não vende a sua opinião. Não vendo. Se você quiser que eu divulgue o seu filme, olha, no dia tal vai estrear o filme do Armindo. Eu falo, no dia tal vai estrear o filme do Armindo vai pegar uma nave espacial, vai pra Lua, vai dominar o universo e vai ao cinema, que dia tal vai estar nos cinemas. Eu falo, mas eu não vou falar antes de assistir ao filme, o filme do Armindo é o melhor filme de todos os tempos, você precisa ir pro cinema. E isso faz uma certa diferença. Os caras querem que você reforce que é muito bom aquilo. Sabe? E aí isso atrapalha um pouco. Mas o que eu acho que mais atrapalha mesmo é o público. No sentido de que o meu público é mais velho. Tá. E eu vindo da propaganda, eu sei que a propaganda ela foca na molecada. Jovens adolescentes e jovens adultos. Sim. Até uns 25 anos é realmente onde eles batem. Daí pra frente é vender carro, é vender outras coisas. Mas a grana mesmo da propaganda tá nessa molecada. Sim. E o meu público é mais velho. Eu sou um cara mais velho. Sim. Sabe, então eu vejo muito disso. Tanto que, às vezes, já falaram pra mim, você sente um certo, sei lá, amargor disso? Não, porque eu entendo, eu venho desse mundo. Eu entendo que é assim que as coisas fazem. Gostaria de ter mais anunciantes, óbvio que eu gostaria. Mas eu entendo que eles procuram um público, até a pessoa que apresenta mais jovem, sabe? Que represente. Tanto que tem uma molecada aí que você vê que não tem conteúdo nenhum, mas tá ganhando um rio de dinheiro, porque o público se reflete nele. E aí funciona para ganhar dinheiro. E você acha que a rabugice aumentou nesses anos? Eu acho que diminuiu, sabia? É mesmo? Olha engraçado. Eu tenho percebido assim, desde o começo, vou dar um exemplo da Marvel. Acho que a Marvel todo mundo sabe, é uma referência, todo mundo acompanhou. Desde o começo eu falo que os filmes da Marvel são ruins. Tem um ou outro legalzinho, mas os filmes da Marvel são ruins.
E todo mundo falava, não é, você é chato, você é isso, você é decenalta, porque você não gosta dos filmes da Marvel. Hoje, todo mundo fala que os filmes da Marvel são ruins. Eu falava desde 2010, quando eu tinha blog ainda, eu já falava que os filmes não eram bons. Mas é que, na verdade, o público envelheceu. Sim. E é o que eu falo, quando o moleque tinha 15 anos no primeiro o Homem de Ferro, hoje ele tá com 32, ele tá trabalhando, pagando conta, acordando cedo, pegando ônibus, não é mais aquele moleque. Então, a percepção dele do que ele consome mudou. Ele já não quer mais consumir aquela bobagem de desligar o cérebro. Ele quer algo maior e também ele já tá escolado naquilo. Então, eu percebo muito disso, que o público tá mais rabugento que eu. Sim. Porque agora eles estão... O meu público agora é o cara que eu era no começo do canal. Eu percebo muito disso. E eu percebo também que o próprio criador de conteúdo, hoje, eu vejo o criador de conteúdo fazendo o que eu fazia de falar mal, de reclamar, porque estamos no momento de falar mal. Sim. E a gente sabe que o criador de conteúdo, em geral, até, é um dos problemas, até o jornalista em geral, eles querem clique. Sim. Então eles têm que seguir a onda. Se tá todo mundo falando mal disso, eu vou falar mal disso. Tá todo mundo falando bem disso, eu vou falar bem disso. Às vezes a pessoa nem gostou daquilo, mas tá todo mundo falando mal, eu tenho que falar mal também. Não posso ir contra a onda. E você acaba seguindo uma lógica mercadológica, Sim. daí você tem mais clique, tem mais atenção, Sim, tem mais sim. dinheiro. Então, E aí você acaba tendo essa curadoria de conteúdo mais baseada em algoritmo do que no que Exato. deveria ser. Exato. E eu acho que isso acaba ferrando comigo, porque eu tento ser honesto com o meu público. Sim. Eu tento realmente ser honesto, eu tento falar o que eu acho. Goste ou não goste, tanto que tem filmes que são ruins. Por exemplo, vou dar um exemplo simples, o filme do Adão Negro. É um filme ruim, mas eu fui ao cinema não esperando nada. Sim. Eu estava esperando que fosse a pior coisa de todos os tempos. Eu assisti, legalzinho, ok. Não é, para mim não foi naquele momento a pior coisa de todos os tempos, porque a minha expectativa era que fosse pior do que aquilo até. Uhum. O próprio filme do Aquaman, o segundo do Aquaman, eu odiei o primeiro filme do Aquaman. Então, esse segundo eu fui assistir e eu ri de algumas piadas. Teve um momento lá engraçadinho dos irmãos fazendo dinâmica. O filme é ruim. Mas eu não saí do cinema pensando assim, putz, gastei o meu dinheiro à toa, joguei meu dinheiro no lixo, como eu saí no Thor, Amor e Trovão. Thor, Amor e Trovão, eu joguei meu dinheiro no lixo. Aquilo lá eu saí do cinema falando, pelo amor de Deus, como é que eu fui assistir isso? Não, entendeu? Essa coisa de dar realmente a minha visão do produto. E eu acho que o meu público, as pessoas que me acompanham, já entenderam isso. Eles já entendem isso. Tanto que eu brinco também que eu tenho um sentido de VHS, que quando eu era criança fui picado por uma fita VHS, então antes de um filme estrear, ou ele apita avisando que é muito ruim, ou ele apita que é ruim, ou às vezes não acontece nada. E no Madame Teia não aconteceu nada. Na Madame Teia eu falei, não tá dizendo que vai ser muito ruim, etc e tal. E é um filme ruim. Então o meu sentido de VHS nesse sentido. E aí o povo vai bater. Seu sentido de VHS falhou, olha lá, você falou que não ia ser tão ruim. O público gosta de cutucar. Aliás, por falar, vou te falar um negócio pra vocês aqui, eu não concordo com todas as opiniões do nerd Nem quero que sobre a concorde. Marvel. Nem quero que E concorde. eu queria te falar isso, que assim, eu vejo hoje que principalmente a audiência jovem tem essa coisa, fala assim, aquele criador de conteúdo não falou exatamente a opinião que eu gostaria dele, então ele é um idiota, eu não gosto dele. Assim, tudo bem a gente ser divergente, inclusive as pessoas que vocês acompanham nas redes sociais, os criadores, tudo bem ter esse diálogo de divergência, porque é a riqueza de tudo. Mas eu sinto, às vezes, que uma audiência um pouco mais jovem, justamente por causa deles também viverem numa rede social mediada por algoritmo, ele está muito acostumado a ver coisas que concordam com ele. E aí, a hora que vem a discordância, eu sinto que eles brigam. Mas o que eu sinto, pensando assim, socialmente, é que o problema não é, às vezes, nem o algoritmo do YouTube. É a sociedade em geral. Sim, a pessoa, ela precisa do viés da confirmação. Se eu saí da minha casa, botei gasolina no carro, entrei no cinema, comprei o ingresso, gastei o meu tempo, comprei pipoca, fui lá, sentei, assisti ao filme e gostei. Quando eu chego em casa, alguém me diz que aquele filme é ruim, você está desvalorizando todo esse trabalho que a pessoa teve para ir para o cinema. Então, o ser humano ele precisa da confirmação. Ele precisa valorizar. Chegar em casa, alguém fala, nossa, o filme que você viu realmente era foda. Porque daí tudo que ele fez não foi uma perda de tempo, não foi jogar dinheiro fora, entendeu? Sim. É uma confirmação pessoal. E aí, na hora que ele vai conversar com os amigos dele, tá todo mundo falando bem daquele negócio, porque é um lance de viver em sociedade. Eu sei que é assim que as pessoas, elas precisam dessa confirmação
Por isso que todo mundo acaba fazendo o conteúdo confirmando o que a geral tá falando. Ó, esse filme é ruim? É ruim sim, é ruim. Ah, esse filme é bom sim. Porque daí você agrada a pessoa e a pessoa fica ali porque a pessoa confirmou o que ela sentiu em relação a um conteúdo qualquer. E quando você não confirma isso, é o que você fala. Ah, esse cara é um mala, esse cara não sabe nada, esse cara só fala porcaria. Sim. E acho que a Marvel vem de um modelo dos quadrinhos, que eu acho que algumas coisas funcionam bem na indústria dos quadrinhos e não vão funcionar no cinema. Já não funciona, séries. né? Por exemplo, o Echo, né? Que fala de uma personagem que tem a ver com povos originários. Se você tem uma história em quadrinhos de nicho só para povos originários vendendo em banca de revista, faz muito sentido, porque você só vai atingir aquele público, as pessoas vão se sentir representadas. Mas quando você coloca isso no mainstream, você tem uma galera que acha animal. Eu imagino que uma pessoa que tem aí uma ascendência de povos originários nos Estados Unidos vê uma personagem como a Echo e fala, pô, legal, tem a minha cultura ali, essas coisas todas. Mas uma galera acaba não se identificando. E aí eu acho que você tem um choque de interesses entre mostrar esses universos e personagens paralelos da Marvel e atender o mainstream, né? Então, de novo, eu penso um pouco diferente. Manda ver. O lance você não pode colocar todos os ovos numa cesta só. Você faz o filme de super-heróis só com homens brancos e mulheres loiras, ok. Mas você não tem a representatividade. Aí você começa a trazer o Pantera Negra, é uma representatividade preta. Você começa a trazer personagens femininas ser super-herói. Por quê? Porque daí a grana, teoricamente, não fica só naquele povo. Você vai buscar dos povos originários, você vai buscar do oriental, você vai buscar um de cada lado. Ou seja, você amplia o seu mercado para ganhar mais dinheiro. Sim. Essa coisa tipo, de não atingir o mainstream, porque a lacração, porque tá fazendo a agenda, não sei o que lá, isso é uma bobagem gigantesca. Porque o problema não é você fazer a representatividade, o problema é fazer ruim. Porque, por exemplo, ninguém lembra que o Blade é preto. E os filmes do Blade, na hora que foram lançados, todo mundo fala, nossa, o Blade no cinema era maravilhoso, não sei o que lá. Mas ninguém lembra que o Wesley Snipes porque não tinha essa discussão na época. Sim, se o filme era bom ou se era ruim, às vezes nem se discute porque as pessoas queriam ver um filme de super-herói daquele diferente, adulto, com sangue, que não sei o que lá. Entende o meu ponto? Se a série da Echo fosse maravilhosa, se tivesse entregado um conteúdo maravilhoso, provavelmente essa discussão se diluiria dos povos originários. Entendeu? Eu acho que quando você quer fazer uma coisa diferente com qualidade, essa coisa de representatividade ou não importa. Vai se falar de, sei lá, 1978 com Aliens, que a Ripley é a mulher empoderada que derrota o monstro do espaço. Ninguém discutiu isso na época. Porque não era a discussão da época. E porque o filme é legal pra cacete. Aí hoje põe-se uma indiazinha pra lutar contra o Predador, num filme que saiu agora há pouco. Ai, onde já se viu a menina lutar com o Predador? O filme é legal pra cacete, gente. Não fiquem focados nessa nota só de, é a mulher, é a minoria. Não fiquem, veja se o filme é bom ou ruim. Se tem minoria ou se não tem, não importa. É o filme, se é bom ou se não é. Aí fica nessa nota só da discussão. E é uma nota só. Ninguém discute a qualidade do filme, ninguém discute se o diretor é bom, se a produção fez isso, se o roteiro é aquele. Não. Não. Onde já se viu uma menininha de 60 quilos enfrentar um monstro de 300. É a discussão idiota que as pessoas têm. E acaba não curtindo o filme por causa disso. Pois e eu acho também que se leva um filme de super-herói muito a sério, né? Se leva. Sou de um tempo que o Hulk era pintado de tinta guache verde, que o Coringa tinha um bigodão e tacava uma tinta branca em cima. Ninguém via o bigode dele. Pra cobrir o bigode. E aí eu vejo umas coisas hoje, eu acho muito legal, né? Você vendo o Lanterna Verde, que foi aquele desastre pros dias de hoje, eu acho muito legal. Mas assim, qual é a chance de você levar muito a sério um filme do Homem-Formiga, sabe? Que anda com as formigas, parece ser feito da década de 70. Pois é. E aí eu acho que esquece esse fator cinema pipoca, né? Que é pra você ter um entretenimento ali. Que eu falo, às vezes eu tô muito estressado, eu quero assistir Bob Esponja sábado sim. à tarde, porque se você colocar eletrodo na cabeça, vai dar sinal negativo no cérebro. Mas eu faço isso também. Às vezes tem umas séries antigas que eu tô com vontade de ver, uma bobagem, comédia. Eu faço isso, desligo o cérebro, não quero ver filme. Mas o outro problema é que saturou mesmo. Isso muito filme de super-herói. Muito filme de super-herói. 3, 4, 5, 6, 10 filmes de super-herói no ano. Ninguém aguenta.
Ninguém aguenta, ninguém aguenta. Tinha que ser pouco pra gerar interesse. Não, mas foi dando dinheiro, foram fazendo Sim. mais e mais. As séries da Marvel, eu acho que teve esse problema, né? De querer fazer uma série atrás da outra, e aí não deu conta de fazer a computação gráfica, virou aquela pastelaria e acabou desandando. E tudo custando $200 milhões cada. Tipo, alguém tá ganhando muito dinheiro ali, viu? Alguém tá ganhando muito dinheiro, porque não faz sentido. Não, tinha série O King Kong não, o Godzilla japonês, você assistiu? Minus One? Que... Custou 15 milhões. E tá indicado. Legal pra cacete. Ao Oscar, tudo, né? Legal pra cacete. Não precisa de 200 milhões pra fazer aquelas porcarias que eles fazem. Sim. E tudo custou. Todas as séries custavam 200 milhões. Não entendo. Mas você não gosta nada de nada da Marvel? Tem um. Gosto. Não, então. Eu não sou Mavete decenalta. Eu sou filme bonzista. Sim. Eu quero ver filme bom. Eu quero ver filmes que me desafiam. Quero ver filmes que tragam coisas diferentes pra mim. Eu gosto muito do Guerra Infinita. Muito do Guerra Infinita. Porque o Guerra Infinita, ele faz com o Thanos um tratamento de herói. Ele começa... É uma coisa que filme de super-herói não faz e que muitos filmes normais não fazem. Pega o vilão e faz ele ter todo um arco de herói. E é um tratamento de personagem completamente diferente. Ele sofre. No meio do caminho, ele tem que sacrificar a filha dele, sabe? Não é fácil. A vida do Thanos não é fácil. E no final, aquela cena que o Homem-Aranha tá quase arrancando a manopla da mão dele, todo mundo segurando. Você vê ele sofrendo ali. Ele não quer que aquilo aconteça. De certa forma... Eu torci pelo Thanos ali. Não é torcer conscientemente. Sim. Mas, sabe, o personagem é tão bem desenvolvido que eu fiquei pensando, meu Deus, que sacanagem que estão fazendo com ele. E no final ele vence. E vence sofrendo de novo. A machadada aqui, ele dá... Sabe, o arco do Thanos é um arco extremamente bem desenvolvido. Eu gosto demais. Aí vem o Ultimato... e destrói esse Thanos legal pra cacete e transforma ele num vilãozão. Eu vou dominar tudo e vou matar todo mundo. Sabe? E usa o recurso de roteiro mais tosco possível. Simples, que é a viagem no tempo. Viagem no tempo, resolve tudo. Aí você entrou na viagem do tempo. Isso, aí estragou a Marvel de vez. É a mesma coisa do multiverso. O multiverso é a maior muleta de roteiro. Sim, tudo é multiverso. Esse personagem não deu certo. Tudo bem. É de outro universo. Que também vem dos quadrinhos. Mas o lance é isso, não é não gostar nada. Não é não gostar nada. Por exemplo, o Thor Ragnarok, eu gosto porque me surpreendeu em termos de comédia. E também tem um tratamento legal de personagem. O Thor, ele perde o martelo, ele perde o pai, ele é mandado para outro lugar, ele dá sem os poderes, ele vai para o planeta dele, o planeta dele é destruído. Sabe, todo o arco do Thor ali, ele se ferra do começo ao fim. Sabe, também tem aquela coisa, tudo vai dando errado. Aí chega no final, ainda tem a nave gigante do Thanos encontrando eles no caminho. Eu gosto do humor do Ragnarok, o Thor, Amor e Trovão, pelo amor de Deus, uma das piores experiências que eu tive no cinema de super-herói. Pelo amor de Deus, que filme ruim. Então tem coisa que eu gosto, tem momentos que eu gosto. Mas, no geral, eu acho que os filmes da Marvel são grandes bobagens. O problema é que saturou, o problema é que fizeram muito, o problema é que foram exagerando porque tava dando dinheiro. E saindo do mundo dos super-heróis, o que você gosta de assistir? Aquele filme que você vai assistir com prazer. Não é pra trabalho, não é pra criar conteúdo, vou assistir pra ter o prazer de ver aí a sétima arte. Então, como eu disse, eu sou filme bonzista, é muito, muito complicado. Eu gosto de cinema. Você me pergunta qual gênero que você gosta mais. Não tem um gênero. Eu gosto do filme que me desafia. Eu gosto do filme que eu saio pensando. Eu gosto do filme que me causa um momento de... Tipo, eu tava esperando que fosse acontecer isso. Não aconteceu isso. O Pobres Criaturas é um exemplo disso. Legal. O Pobres Criaturas, o filme me surpreendeu assim... do começo ao fim. Ele estava seguindo um caminho pelo qual eu achava que ele ia seguir, sem seguir. Mas a apresentação é diferente. A edição merecia ganhar Oscar, a edição daquela. A fotografia, o Yorgos Lanthimos, ele faz... Cada cena, não é cada cena, é cada quadro com uma câmera diferente, com uma lente diferente, sabe? Tá uma grande angular aqui, vira pra cá, já não é mais uma grande angular, sabe? Ele vai fazendo esse trabalho. Então a experiência foi muito legal. Você mergulhei dentro daquele filme, vi a personagem viajando, crescendo. É legal quando o cinema me faz isso, me causa essa surpresa. Mas eu acho que eu não tenho uma coisa específica, porque tem muito filme ruim por aí também, né? Sim. Então a gente não sabe. A gente vai assistir esperando que seja bom. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. O Madame Teia, que estreou no cinema esses dias, teve um momento do Madame Teia, que eu fui assistir porque meu público gosta muito, que eu juro. Isso nunca aconteceu. Foi a primeira vez que aconteceu comigo no cinema. Aconteceu uma coisa, que eu não vou contar porque é spoiler. Eu parei e eu procurei o controle remoto como se eu estivesse em casa, porque eu ia voltar para tentar entender o que aconteceu.
Nossa. E aí eu tava com um tripézinho que eu ia gravar, acabei não gravando. Eu peguei o tripé achando que era o controle remoto. Aí me deu, sabe quando você leva alguns segundos pra você se tocar? Não, eu não tô em casa, eu tô no cinema. Porque a cena era tão bizarra e tão sem sentido que eu em casa eu vou voltar pra entender o que aconteceu ali. Porque é ruim. Foi ruim. Me surpreendeu de tão ruim que foi. Não indico pra ninguém. Guarde, não vá assistir Madame Teia, espera, vê em casa. Se você quer muito ver, veja em casa. Não gaste o seu dinheiro pra ir pro cinema, que não vale. Ô, Castrezana, antes da gente encerrar, queria abordar uma parada muito legal, mas a hora que você me contou, eu achei sensacional, que você meio que transformou ali Guararema num centro geek, num evento geek gratuito, que eu queria ressaltar isso, né? A gente tem visto várias iniciativas aí, você falou da CCXP, mas sempre focado no interior, eventos, mas daí, evidentemente, né, os organizadores precisam pagar os custos, então cobram taxas, essas coisas todas, mas você subverteu essa lógica e fez um evento na praça, ao ar livre. Conta um pouquinho pra mim desse rolê todo. Então, na verdade, assim, a Guararema, ela é uma cidade que está se preparando para o turismo. Então, eles estão criando vários eventos, várias coisas. Aí, tem um amigo meu, muito amigo meu, que ele trabalha na prefeitura e que eu não sei, eu tava com essa ideia de fazer alguma coisa, eu tinha a ideia de fazer alguma coisa eu mesmo, mas aí a prefeitura chegou, vamos fazer? A gente precisa ter uma data, precisa trazer umas pessoas aqui, e você é o youtuber mais famoso de Guararema, ó, que coisa gigantesca Guararema. E aí eu falei, tá bom, vamos, velho. Eu acho legal fazer eventos. Eu já tinha feito até um evento em São Paulo, uma vez, que, de certa forma, é o embrião da CCXP. Olha só. Porque foi o primeiro lugar que o Omelete abriu um stand antes da CCXP, para ele entender como funcionava o evento. No meu evento, eles fizeram um experimento para depois fazer a CCXP. Como chamava o evento? O Batalha dos Games. Batalha dos Games, Levaram 2.000 pessoas lá. E aí essa prefeitura falou, vamos fazer, começamos a correr atrás. E o legal é isso que você falou, é numa praça pública, foi um sábado, o primeiro, espero que tenha mais. E aí a ideia, porque foi tão legal que eles já estão pensando que se for feito mesmo um segundo, vão ser 2 dias no final de semana. E aí eu levei um monte de gente, levei o pessoal da Frota Estelar, levei o pessoal de Star Wars, foi um monte de gente, é muito, muito legal. Até porque a molecada, eles precisam de um conteúdo para eles, porque Guararema mesmo faz shows dessas bandas novas, sertanejo, que não sei o que lá, mas pro público adolescente mesmo, você não tem muita coisa. E aí a gente levou K-pop, a molecada enlouqueceu, foi muito legal. E de graça, como você disse, numa praça, num sábado, chega lá 11 horas da manhã, sai de lá 8 horas da noite e vai ter um monte de coisa para ver. Não, se diverte com foi muito pai, legal. Mãe, Exato. Familiar, né? Exato, tinha um monte de coisa, foi bem legal. E eu espero que se tiver esse segundo, que estou trabalhando para ter, seja maior e com mais gente. Infelizmente não pude ir no primeiro, mas... Foi convidado. Não, pois é, tive compromisso familiar, não pude ir, mas é demais. Acho que a gente precisa mais desse tipo de iniciativa, precisa. Contribuir para toda a comunidade, isso é muito bacana. Rodolfo Castrezana, Ned Rabugento, que felicidade. Eu que agradeço. Muito obrigado por ter vindo aqui conversar comigo. Eu que agradeço. Chame sempre que quiser, chame. Se tiver com espaço no seu negócio, não tem ninguém pra chamar, Castrezana, vem aí. Não, vamos fazer. E se alguém ainda não conhece o canal, passa o endereço pro pessoal conhecer. Procure nas redes sociais, escreveu lá Nerd Rabugento, você vai me encontrar. Mas é YouTube, Nerd Rabugento, Instagram, Nerd Rabugento, Twitter eu uso Castrezana ainda, porque o Castrezana era forte na época. Mas é Castrezana ou Nerd Rabugento. Mas procure Nerd Rabugento no YouTube que você vai me ver, até porque o Nerd Rabugento não dá dica ruim. Tem uma coisa muito legal dessa do não dá dica ruim, que há muito tempo, o cara até me convidou para evento em Belo Horizonte, eu fui, e que ele falou que ele me conheceu do nada, chegou no meu canal, e falou, ó, esse cara aqui olhou, esse cara aqui me indicou na Netflix um filme norueguês. Eu fui ver, era legal. Ele me indicou um filme indiano. Eu fui ver. Era legal. Eu fui ver. Ele me indicou um filme assim. Eu fui ver. Era legal. Sabe? Me ganhou. Então, eu não dou dica ruim, tá? Se você quer filmes bons, se você quer dicas boas, eu tento te respeitar, mas eu não dou dica ruim, não. Boa, obrigado. Eu que agradeço. Gente, deixa eu aproveitar e agradecer você que ficou até aqui agora com a gente. Olha, coloque nos comentários o que você gostou mais desse papo. E não esqueça aí de se inscrever, caso você não seja inscrito, para receber a notificação. Sempre papos bacanas, é o que a gente espera aqui no podcast do Mindão. Eu vou ficando por aqui, mas eu espero você no próximo encontro. Beijo do Mindão. Até lá. Tchau, tchau. E
aí, você curtiu a conversa que eu tive com o Armindo Ferreira? Eu acho que foi uma conversa boa, foi produtiva, foi legal. Foi legal para conhecer um pouco mais o Rodolfo Castrezana, mais do que o nerd rabugento. Aproveita, vai lá no canal do Armindo, no YouTube, ó, podcast do Mindão, Armindo Ferreira. Se inscreve lá no canal, assiste os vídeos, tem bastante vídeo lá, ele publica vários vídeos por semana, ele tem um conteúdo bem variado, com pessoas bem legais. Aproveita, vai lá, explora o canal do Armindo, que tem bastante coisa pra ver. Cadê? Olha eu aqui, cadê eu aqui? Não sei, tô aqui embaixo, ó. Oi, aqui, ó. Peguei o botão errado, aqui, ó. Olha eu aqui, ó. Olha eu aqui, ó. Tem um monte de coisa rolando, um monte de gente legal. Então, é isso, espero que você tenha curtido, espero que você goste desse tipo de conteúdo. Se você gostou, pede mais. Sempre que tiver algum podcast que eu participe, eu coloco aqui se foi legal. Se não foi legal, também azar de você, já coloquei aqui. Então é isso. Eu tô tentando publicar vídeo todos os dias aqui no canal. Eu espero que consiga publicar todos os vídeos. Então a gente vai se ver muito em breve, porque vai ter mais vídeos para você assistir. É isso aí. Valeu!